O nosso papo de hoje é sobre o ETF VNQ, ETF do setor de Real Estate, que é o setor imobiliário dos Estados Unidos. Fala galera, aqui é o Felipe, nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer aqui para vocês mais um ETF americano, continuando a nossa série de investimentos lá nos Estados Unidos, né? Investimentos no exterior, na bolsa americana. O ETF que eu vim trazer para vocês hoje é o VNQ. Esse ETF, ele compõe com os maiores REITs. O que são os REITs? São os fundos imobiliários americanos. Então, é um ETF só desses fundos imobiliários americanos e ele compõe vários setores, compõe vários tipos de REITs, ele é bem diversificado. Vamos dar uma olhadinha nele hoje. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. Atualmente esse ETF está sendo cotado a $79, mas você não precisa se preocupar com o preço dele em si, porque você pode comprar fracionado, dependendo da corretora que você tiver. Você pode comprar o ETF inteiro, metade do ETF, você pode comprar 0,1 e por aí vai. Então a gente pode perceber aqui que esse ETF ele existe desde o ano de 2004, ele teve uma valorização aí de 54%, mais os dividendos que ele paga, porque esse é um ETF que também paga um pouco de dividendos, e tem também a questão do dólar. Então a valorização dele em reais seria um pouco maior, porque o dólar se valorizou frente ao real. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui então no portfólio desse ETF. Esse ETF ele segue um índice, tá? O índice que ele segue é o índice MSCI US Real Estate, que é um índice que mede todos os REITs que existem nos Estados Unidos. REITs que são os fundos imobiliários americanos. Então ele pega todos esses REITs que tem lá na bolsa e jogou tudo dentro de um ETF, ok? Ele é um fundo passivo, então ele não vai ficar comprando e vendendo REITs. Ele segue o índice. E aí, quando os REITs pagam os dividendos, ele recolhe os dividendos e passa para os seus cotistas. Então esse ETF ele tem 158 stocks, que são os REITs dentro dele. O valor de mercado dele, total de mercado é de 29 bilhões de dólares, então é um ETF bem grande. E aqui a taxa de administração que esse ETF paga, esse expense ratio, é de 0,12% ao ano. Olhando um pouco a composição desse ETF, a gente pode perceber que ele tem vários setores. Eu vou mostrar os principais setores, tá? A gente tem o setor de data centers, né, que tem 8% dentro do ETF. Então a empresa ela compra a estrutura dos data centers e aluga para as empresas poderem utilizarem e armazenarem dados nesses data centers. A gente tem também o setor de healthcare, que é o setor de saúde. São hospitais, são clínicas, casas de repouso. Setor industrial, que seria o equivalente ao setor logístico aqui no Brasil. Então ele tem vários galpões logísticos espalhados pelo mundo inteiro. Setor de multifamily residential, que é o setor de residencial, setor de casas. Tem REITs especializados só em ter residências e alugar essas residências. Aqui com 13%, o setor de retail. Retail é o varejo, então são essas lojinhas que ficam no centro das cidades. Loja de roupa, supermercados, mercadinhos, posto de gasolina, entre outros. Ele vai ter o setor de telecom, que está aproximadamente aqui com 11%. Esse telecom são antenas, tá? Telecom Tower são antenas, e aí o fundo aluga essas antenas para as empresas de celulares. Então, tem bastante fundo desse tipo também lá. E por último, self-storage, que é 6% do ETF. Self-storage são armazenamento, né? Então as pessoas alugam pequenos galpões para guardar suas coisas. Então tem fundo especializado em alugar galpões para essas pessoas, né? Na verdade, salas dentro dos galpões. Se a gente for olhar aqui as maiores posições, então a maior posição dele, que está em 13% aqui do ETF, é a Vanguard Real Estate Index, que é um índice da própria Vanguard de Real Estate, né? Então está em 13%. Eles compraram um outro fundo, basicamente. A segunda maior posição é o Prologis. Esse aqui é um REIT do setor de logística. Ele tem galpões do mundo inteiro, nos Estados Unidos, na América do Sul, Europa, Ásia, então ele é bem diversificado. O segundo é o American Tower, que está em 5% do ETF. Esse American Tower é um REIT do setor de antenas, então ele tem as antenas e aluga para as empresas de telefonia, certo? Tem antenas nos Estados Unidos, Canadá, aqui na América do Sul, no Brasil, Europa, Ásia e por aí vai. Equinix é do setor de data centers, também tem data centers no Brasil, tem data centers nos Estados Unidos, Europa, Ásia, e ele aluga esses data centers para as empresas de tecnologia, entre várias outras posições que ele tem aqui também. Aqui um pouco das distribuições, né? A última distribuição que ele pagou foi de 73 centavos por cota de ETF, tá? Esse ETF ele distribui trimestralmente, não é todo mês igual os fundos imobiliários lá do Brasil. Ele distribui de 3 em 3 meses que ele faz essa distribuição. Então ele recebe os dividendos que os REITs pagaram, que vieram dos aluguéis, e passa
para os cotistas. Ele paga trimestralmente. Então, esse ETF, o VNQ, é um ETF muito interessante para compor uma carteira. Se você for diversificar uma carteira, é interessante você deixar um espacinho lá para esse ETF de real estate, que é o setor imobiliário lá dos Estados Unidos. São os fundos imobiliários americanos, ok? Bom, no vídeo de hoje é só. Conta aqui se você já conhecia esse ETF ou se você já tem esse ETF na sua carteira. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.